Fala galerinha, estamos de volta para mais uma aula. Iremos hoje dar continuidade ao estudo da geometria plana, né? Estamos aqui na nossa aula de número 11, né? Hoje nós iremos falar sobre triângulos e quadriláteros. Estamos finalizando aí o nosso curso, nosso módulo PSS1 e hoje vamos falar, como já disse, triângulos e quadriláteros. Vem comigo. Vamos aqui falar inicialmente desse carinha aqui, ó. Esse carinha é o nosso triângulo. Todo triângulo tem três lados, né? Três lados. Tem três ângulos internos e tem também três ângulos externos. Esse é o abençoado do nosso triângulo, tá? Todo mundo já conhecia um triângulo, eu acho que não tem grandes dificuldades. Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês, existe um negócio chamado condição de existência do triângulo. Olha a condição de existência do triângulo. A soma das medidas dos dois lados menores tem que ser maior que a medida do lado maior. Como assim, Renato? Imagine que esse lado aqui é o maior lado do nosso triângulo. Vou chamar esse aqui de... Esse aqui é 7, esse aqui é 3, tá? São os dois lados menores. Esse lado aqui é o maior. O que essa condição está te dizendo? Que o maior lado, maior, tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Então esse lado aqui ele não pode ser tipo 11, porque 11 já é maior do que 7 mais 3. Aqui tem que ser no máximo 9 ou 9, alguma coisa. Mas mais que 10 ou igual a 10 não pode ser. Então olha o que diz a teoria. B mais C, que é o caso aqui, ó, B mais C, tem que ser maior do que o lado A aqui, que eu botei 9. Tá bom. Mas jamais poderia acontecer isso aqui, ó. Jamais poderia acontecer algo desse tipo aqui, ó. Ah, aqui é 5, aqui é 7 e aqui é 13, por exemplo. Veja que aqui está dando maior do que a soma desses outros dois lados. Isso não pode acontecer jamais, beleza? Então lembra disso. Condição de existência, os dois lados menores somados tem que ser maior do que o lado maiorzão. Tranquilo? Continuando aqui, olho para um triângulo, sei que ele tem três ângulos internos e uma certeza eu tenho na minha vida. A soma desses três ângulos tem que ser sempre igual a 180. Isso nós vimos na aula anterior, onde a gente aprendeu a soma dos ângulos internos. É sempre dado por 180 vezes n menos 2. Como o n do nosso triângulo é 3, vai ficar 180 vezes 3 menos 2, que é 1, no caso 180 graus. Então, claro, quando se tratar de um triângulo, você não vai mais precisar fazer isso. Você tem que ter decorado isso aqui na tua cabeça. Sempre 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Outra coisa muito importante, gente. Existe uma teoria que diz o seguinte: cada ângulo externo do nosso triângulo, cada ângulo externo, é igual à soma dos dois ângulos internos, não a ele adjacentes. Então vamos lá, duas coisas. Esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo externo mais o ângulo interno, é 180 graus. Eu falei na aula passada também que ângulo interno e ângulo externo adjacentes, vizinhos, sempre somam 180. No caso, esse ângulo x, ele é igual ao somatório dos dois ângulos que estão dentro, não adjacentes a ele. Veja aqui, ó. O x é igual ao beta mais o gama, tá? Então isso é uma teoria importante também. Classificação do triângulo. Primeira classificação, quanto ao lado. O triângulo pode ser chamado de triângulo equilátero, se ele possui três lados iguais. Também pode ser chamado de triângulo isósceles, se ele possui dois lados iguais. Ou também de triângulo escaleno, se ele possui os três lados diferentes. Triângulo. Então essas são as possíveis classificações de um triângulo, quando eu tento classificá-lo quanto ao tamanho dos seus lados, a medida dos seus lados. Mas esse triângulo também poderá ser classificado quanto ao seu ângulo. E também serão três possíveis nomes. O primeiro nome deles que eu coloquei aqui para vocês é o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo, Renato? É um triângulo que tem três ângulos agudos. Se você olhar nesse exemplo que eu coloquei aqui, tem três ângulos agudos, tá? Esse carinha aqui é o nosso triângulo equilátero, né? Então ele é equilátero quando classificado quanto aos lados, mas ele também é acutângulo quando classificado quanto ao ângulo. Esse carinha aqui é o triângulo maravilhoso, que é o triângulo retângulo, né? Possui um ângulo reto. Esse aqui é o triângulo obtuso, que possui um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Tranquilo? Então, são três nomes importantíssimos para você. Então, voltando aqui rapidão, voltando aqui comigo, vem comigo, vem comigo. Triângulo, quando classificado quanto ao lado. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um lado diferente. Uma coisa importante, gente.
Se esses dois lados do meu triângulo são iguais, esses dois ângulos aqui da base também são iguais, tá? Os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. O que mais, Renato? Aqui os três triângulos classificados quanto ao seu ângulo. Pode ser acutângulo, três ângulos agudos, retângulo se tem um ângulo reto, ou obtusângulo se ele tiver um ângulo obtuso. E o triângulo retângulo, Renato? Triângulo Renato. O triângulo retângulo. O que tu tem para falar pra gente? Olha lá. Triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto. Perfeito. Eu acho que isso é bem fácil de saber, todo mundo sabia. Outra coisa importante. Esses dois ângulos aqui do nosso triângulo retângulo, esse eu chamei de alfa e beta. Alfa e beta somados sempre tem que dar 90 graus. Ou seja, os ângulos não retos de um triângulo retângulo sempre serão complementares. Como assim, Renato? Complementares. Se esse aqui for 30, esse aqui tem que ser 60, porque eles dois juntos tem que somar 90, são complementares. Se esse aqui for 50, esse aqui vai ser 40. É óbvio isso, né, gente? Porque se esse aqui é 90, para esses dois sobra 90, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus, beleza? Uma coisa importante, esse segmento, esse ladinho aqui do nosso triângulo, que está na frente do ângulo reto, que está oposto ao ângulo reto, que eu chamei de ladinho A, o nome dele é hipotenusa. Hipotenusa. Então a hipotenusa é o lado do nosso triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são chamados de cateto. Então vou denominar esse de B e esse de C. Logo, B e C são os nossos catetos. Catetos, tá? B e C são catetos. E uma ferramenta que você não pode sair de casa no dia de fazer teu vestibular, no dia de fazer teu Enem, tu precisa conhecer, porque sem dúvida é uma das ferramentas mais usadas na matemática. É o famoso Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Tio Pit? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma ferramenta aplicada ao triângulo retângulo, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, o quadrado dessa hipotenusa é sempre igual ao somatório dos quadrados dos outros catetos, tá? Então isso aqui é importante para você. Teorema de Pitágoras. Você pode botar assim como os livros didáticos botam: hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Também é uma nomenclatura interessante. Beleza? Renato, faz uma continha aí pra gente ver esse negócio funcionando, tá? Vamos fazer uma continha? Vou botar um exemplo aqui pra você. Suponha que esse triângulo aqui, a gente tá vendo que ele é retângulo, o cara bota lá pra ti que aqui é 25, bota pra ti que aqui é 15, e por algum motivo, no contexto da questão, tu precisa saber quanto vale esse cara bem aqui, ó, tá? O que tu vai fazer? Vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Então tu vai colocar pra mim: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar 15 ao quadrado mais x ao quadrado. Então vamos fazer conta. Quanto é 25 ao quadrado, gente? 25 vezes 25, 625. 15 ao quadrado, 225 mais x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 625 menos 225. Logo, x ao quadrado é igual a 400. Logo, x é igual a raiz quadrada do 400. Quanto é a raiz quadrada de 400, Renato? 20, porque 20 ao quadrado é 400. Então, voltando aqui para o nosso triângulo, voltando para cá, para a nossa tela principal, esse ladinho aqui, ó, esse cateto do nosso triângulo, ele é 400, ele é 20, tá? Esse ladinho aqui, ó, 20, tá? 20. Renato, olha lá, preciso te mostrar uns carinhos muito bacana aqui, gente. Um carinho muito bacana. É um triângulo chamado de triângulo pitagórico. Esse carinha aqui, ó. Triângulo retângulo pitagórico. Para qualquer número que tu bote no lugar do x, esse triângulo vai ser sempre válido. Por exemplo, se tu botar um 2 no lugar do x, 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2,
6. A gente diz que esse x é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? É como se eu fosse ampliando o triângulo, que era originalmente 5, 3, 4, eu transformei ele num maiorzão, que virou 10, 6, 8. Renato, se eu multiplicasse por 3, iria ficar 15, aqui 9 e aqui 12, tá? Também seria um triângulo retângulo pitagórico. Aquele que eu botei agora há pouco para vocês, dava para te ter visualizado isso, ó. Aqui era 25, aqui eu botei 16. Peraí, 16 não, 20, deixa eu pensar como é que tava aqui. 625, 15, tava 15 ali, 15. Então, ó, como tinha um 15 aqui, eu queria saber quem era esse x. Se tu lembra e pensasse, rapaz, eu acho que esse triângulo é pitagórico. Aqui, ó, é 5 vezes 5. Aqui é 3 vezes 5. Então, aqui tem que ser 4 vezes 5, que é 20, tá? Esse é o nosso triângulo retângulo pitagórico. Um deles, na verdade. Beleza? Existe esse negócio aqui chamado de relações métricas no triângulo retângulo. Quais são essas relações métricas? Olha só. Eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu apoiei ele sobre a hipotenusa. Então, eu peguei aquele triângulo que a gente está acostumado a botar ele assim, viradinho. Eu emborquei ele aqui. Ele ficou com a sua cara para baixo, tá aqui a hipotenusa embaixo e os catetos em cima. Sempre que eu tiver um triângulo nessa situação, eu traço essa reta aqui, ela vai ser a altura do nosso triângulo, e aí esses dois carinhas vão nascer aqui, ó, N e M. Esse N e esse M são pedaços da hipotenusa, que foram cortados por esse eixo aqui, ó. Esse N é chamado de projeção desse cateto C. Esse M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, quais são as fórmulas que você precisa decorar aqui? Olha só. Sempre será assim, ó. O quadrado do cateto é sempre igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, C ao quadrado é igual à hipotenusa, que é A vezes N. B ao quadrado é sempre igual a A vezes M, que é a projeção dele. Então, são duas fórmulas importantes. O que mais, Renato? Tem duas também que relacionam a altura. A vezes H é igual a B vezes C. Essa aqui é importante. A outra seria H ao quadrado igual a M vezes N. Então, tenho aqui 4 fórmulas muito importantes. Você precisa guardar isso aqui na tua cabeça. São as relações métricas no triângulo retângulo. Perfeito? Tenho esse carinha aqui que ele é muito especial para o nosso estudo, que é o triângulo equilátero. O que eu preciso saber, Renato, sobre esse triângulo equilátero? Ele possui 3 lados iguais, possui 3 ângulos internos iguais, tá? Esses 3 ângulos, como são iguais, cada um precisa ser 60, só assim eles totalizariam 180 graus. Se eu traçar uma reta bem aqui, ó, essa reta vai ser a altura do nosso triângulo, tá? Vai ser a altura do nosso triângulo equilátero. E é possível que a gente crie uma fórmula para calcular a área desse triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero será sempre L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se a questão te perguntou qual a área de um triângulo equilátero, tu joga nessa fórmula aqui. Se ele te pedir a altura, por algum motivo tu precisa achar a altura, tu vai calcular L raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que me dá a altura do triângulo equilátero. Renato, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Imagine que ele pegou e te deu um triângulo equilátero cujo lado é 4. E ele te pergunta a área desse triângulo. Tu vai chegar aqui para mim, ó. A área é igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Então vai ficar 16 sobre 4, vai ficar 4 raiz de 3. Se ele pediu a altura, Renato, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Como L é 4, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2, que vai nos dar 2 raízes de 3. Tranquilo? Então a área é isso, a altura é isso. Beleza? Bota aí no teu caderninho de resumo que a gente pode precisar disso. Vamos falar agora de alguns quadriláteros muito importantes. Esse quadrilátero que está na tela de vocês é o trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio que possui 2 ângulos retos aqui na sua extremidade. 2 ângulos retos, tá vendo? Esse é o famoso trapézio retângulo. Todo trapézio vai ter uma base maior, uma base menor e uma altura, que é a distância entre essas duas bases, tá? Então guarda isso aqui. O que mais que eu preciso saber? Como é que calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é sempre a base maior mais a base menor
vezes a altura dividido para 2. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho esse trapézio aqui, bem aqui é 10, aqui é 20 e essa altura aqui é 12. E eu quero que você encontre para mim a área desse trapézio. A área dele. Como vai ficar, Renato? Vamos juntos. A área vai ser base maior, que é 20, mais a base menor, que eu disse que é 10, vezes a altura, que é 12, dividido para 2. Logo, a área é igual 20 mais 10, 30. 12 para 2, 6. 30 vezes 6, 180, tá? Aí depende da unidade. Se eu tiver falado que é em metros, metros quadrados. Porque área sempre quadrado, tá? Metros quadrados, centímetros quadrados, decímetros quadrados, mas área sempre é o quadrado. Beleza? Então falamos do trapézio. Vamos falar desse carinha aqui, ó. Esse carinha que está na tela de vocês é o paralelogramo. O que caracteriza o paralelogramo, gente? As suas diagonais, elas se cruzam no ponto médio. Então, se tu olhar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é igual daqui para cá. Esse tamanho também foi cortado no meio. Então, por isso que a gente diz que elas se cruzam no ponto médio. Elas cortam a diagonal no meio. Todo paralelogramo vai ter os lados 2 a 2 paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. E esses ângulos aqui são iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui. É aquela ideia de colaterais, tá? Colaterais. Opa, colaterais não, alternos, tá? Então, olhando para isso aqui, todo paralelogramo vai ter uma base, né? Tem uma base aqui. Vai ter uma altura, que tem que ser perpendicular ao Sol. Uma altura. E a área dele, assim como o retângulo, é base vezes altura dividido por 2. Assim eu calculo a área de um paralelogramo. Tranquilo? A área do paralelogramo, base vezes altura dividido por 2. Falei do paralelogramo, vamos falar do losango. Losango é esse carinha lindo aqui, né? Parece uma bandeirinha. O que caracteriza o losango, gente? Ele tem os 4 lados iguais. Aí tu fala com o Renato, eu pensei que quem tinha 4 lados iguais era o quadrado. Então, o quadrado também tem. Mas esse losango, ele tem 4 lados iguais também. Ele tem uma diagonal maior, grandona, e uma diagonal menor. Ele é como se fosse um quadrado que foi achatado assim, tá? Ficou mais comprido, ele está mais alto do que largo, tá? Então esse é o nosso losango. O nosso losango, uma coisa curiosa nele é que essas diagonais se cruzam de forma perpendicular e também nos pontos médios, tá? Então aqui formam triângulos retângulos, 4 triângulos retângulos. A área dele sempre vai ser diagonal maior, mais diagonal menor, vezes altura, dividido por 2. Dá um exemplo pra gente, Nato. Vou te dar um exemplo aqui. Vou tentar desenhar aqui um bichinho desse. Aqui, ó. Aqui, aqui, daqui pra cá, daqui pra cá. Não vai ficar muito bonito, mas não podia se esperar muito com a minha habilidade de desenho, tá? Então, suponha que isso aqui seja um paralelogramo. Um paralelogramo não, um losango. E aí esse losango, eu te digo que a diagonal maior dele, que é essa grandona aqui, é 8. Que essa aqui é a diagonal menor dele, que é 6. E eu te peço a área. Aí tu vai fazer assim, a área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2. 8 vezes 6, 48, para 2, 24. 24, beleza. Renato, e se ele me pedisse o perímetro? O que é perímetro, gente? Perímetro de qualquer figura, né? É a soma dos seus lados. Então eu tinha que saber qual o tamanho desse lado e desse lado, porque eu sei que eles são iguais, mas eu tenho que saber qual o tamanho deles. Aí agora tu precisará lembrar do lindo, maravilhoso Teorema de Pitágoras. Porque como isso aqui é um triângulo retângulo, como eu sei que daqui até aqui é 6 e isso aqui corta no ponto médio, então aqui é 3, aqui é 4. Se aqui é 3, aqui é 4, lembra do triângulo pitagórico que eu acabei de falar? 3, 4, 5. Então esse lado é 5. Se esse lado é 5, esse também é 5, esse é 5 e esse também é 5. Logo, o perímetro dele é 20, beleza? Então, lembra disso aqui. Todo losango sempre vai formar 4 triângulos retângulos. Retângulo, Renato. O que é um retângulo? Retângulo é esse carinha lindo, que ele possui 4 ângulos retos aqui, ó. Esses ângulos têm que ser retos. Sem dúvida, é uma das figuras que a gente mais usa em questões de geometria plana, né? Porque é o mais normal no nosso dia a dia. Um quarto normalmente é retangular. Uma casa normalmente é retangular, um terreno normalmente é retangular, a não ser que ele seja todo empenado, tá? Então a área desse cara
é sempre base vezes altura dividido por 2. Então, se eu te digo que eu tenho um terreno, eu comprei um terreno para fazer minha casa. Esse terreno é retangular. Esse meu terreno tem 12 metros de largura por 25 metros de comprimento, tá? E ele é retangular. Eu te pergunto, qual é a área desse terreno? Olha, bem simples. A área desse triângulo, desse terreno, vai ser a base vezes a altura dividido para 2. Tá? Corta, corta, vai ficar 6. 6 vezes 25. Opa, para 2 não. De onde que eu tirei esse 2, meu Deus? Presta atenção, Renato. Se liga, não tem esse 2 aqui não. É só base vezes altura. Dividido para 2 se fosse triângulo. Não tem triângulo aqui. Então é 25 vezes 12. Logo a área é 300 metros quadrados. É a área normalmente dos terrenos aqui em Boa Vista. Tá? 12 por 25 dá 300 metros quadrados. Tranquilo? Então, isso aqui você tem que saber muito bem. Retângulo é uma coisa bem simples, é uma coisa que está no teu dia a dia. Tu vai calcular o forro de uma casa, tu tem que saber calcular a área de um quarto, tu tem que saber calcular a cerâmica que vai botar no chão. Então isso aqui é fundamental, né? E o quadrado, lindão, maravilhoso quadrado, a gente sabe que tem todos os lados iguais, assim como o losango tem todos os lados iguais. E o que diferencia ele do losango é que ele tem os 4 ângulos retos, tá? Então, a área de um quadrado é sempre lado vezes lado, lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Então, tem um quadradinho aqui, lindão, todo torto. Aqui é 5 e aqui é 5. Qual é a área dele, Renato? 25 metros quadrados, se aqui for metros. Renato, e se a questão quiser saber a diagonal do quadrado, daqui para cá, ó. A diagonal do quadrado, gente, é sempre L raiz de 2. Logo, a diagonal desse quadrado aí vai ser L, que é 5 raiz de 2 metros, tá? Então, diagonal, L raiz de 2. Então, falei muitas coisas aqui, revisando rápido aí. Em 30 minutos a gente falou de quadrilátero, falou de triângulo, falou de um monte de carinha, de algumas coisas importantes, algumas fórmulas, algumas coisas teóricas aí que você precisa ter em mente para você conseguir se dar bem em uma prova. Feito isso, a gente vai partir para o exercício. Vamos colocar em prática agora isso que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Vem comigo. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Essa questão aqui, gente, eu confesso para vocês, ela não é tão fácil. Ela envolve muitos conceitos importantes, inclusive da aula anterior. E aí a gente tem que concentrar muito nela aqui, ó. Ele fala assim, ó, num triângulo ABC, então vou tentar desenhar um triângulo ABC. Botar aqui um triângulo aqui, ó. Vou sair da tela de vocês para vocês focarem no desenho, que não é muito bonito, mas vai dar certo. Aqui, ó, um triângulo ABC. Então tá aqui, ó, ABC. As bissetrizes dos ângulos externos dos vértices B e C. Então, ó, imagina que aqui tem um ângulo externo, certo? Tem que ter um ângulo externo aqui. Aqui, ó, também tem um ângulo externo. E é desses dois ângulos que ele está se referindo ali, ó. Ele fala assim, ó, a bissetriz dos ângulos externos do vértice B e C. Então, vamos tentar traçar a bissetriz desses dois ângulos externos. A bissetriz passa na metade. Então, vem para cá. E a outra bissetriz também passa aqui, ó. Essas duas bissetrizes, ele fala que formam um ângulo de 50 graus, certo? 50 graus. Calcule o ângulo externo do vértice A. Ângulo externo do vértice A. Olha só, ele quer saber esse ângulo aqui. Aí eu tenho que pensar um pouquinho. Porque olha só. Olha o que ele diz. Gente, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, eu não sei quanto eles valem. Se eu chamar esse aqui de X e esse aqui de Y, tu vai ter uma certeza na tua vida que X mais Y é igual a quanto, gente? 130, certo? 130 graus. Na verdade, a questão quer saber o ângulo interno do vértice A, esse ângulo aqui de dentro. Aí concentra comigo. Se esse é X e esse é Y, como isso aqui é bissetriz, esse ângulo é X, esse aqui também é X. Esse aqui é Y, esse aqui também é Y. Então, esses dois ângulos todinhos aqui, ó, esses dois ângulos externos juntos, eles têm 2x mais 2y, certo? Logo, eles dois juntos medem 260 graus. Então, olha lá. Esses dois ângulos aqui, ó, medem 260, certo? 260. Veja só.
A soma dos três ângulos internos, externos de um triângulo, como de qualquer polígono, sempre tem que ser 360 graus, certo? Como esse aqui mais esse já totalizam 260, para esse aqui eu só posso colocar 100 graus. Então eu não sei quanto é cada um desses. Posso até fazer uma suposição aqui se tu quiser. 130, 130. Então eu vou botar aqui esse aqui, ó. Eu posso dizer que esse aqui é 30, que esse aqui é 100. Posso, se eu quiser. 30, então aqui também é 30. Aí aqui é 100. Então esse ângulo todo aqui dá 200, esse ângulo todo dá 60. 200 mais 60 dá 260. Com mais esse 100 aqui de fora dá 360, que é o que tem que dar a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, 360. Mas o que eu quero saber é esse ângulo aqui de dentro. Veja comigo. Como esse ângulo aqui é 100, esse de dentro para completar 180 só falta 80 graus, tá? Então é isso que eu quero que você conclua. Deixa eu desenhar de novo. Vou apagar tudo aqui para tentar mostrar para você de uma forma bem mais clara tudo isso que a gente fez aqui. Deixa eu apagar e a gente vai mostrar de novo aqui. Então o que é que nós concluímos? Se eu olhar só para o triângulo e imaginar isso aqui, ó. Beleza. Tem um ângulo bem aqui, que eu não sei quanto é. Tem um ângulo aqui fora, que eu não sei quanto é. Tem um ângulo bem aqui, que eu não sei quanto é. Beleza. Aí ele veio e traçou as bissetrizes, mas não vou fazer isso agora. Naquela hora eu fiz qual suposição? Como tinha dado 130, eu botei 200 aqui e 60 aqui, ó. Aí deu 260, né, esses dois? Só uma suposição. Poderia ser qualquer número. Mas o que importa é que aqui tem que ser obrigatoriamente 100, para poder dar 360, certo? Se aqui é 100, aqui dentro tem que ser 80. E aqui é o vértice A. Então aprendemos o quê? Que o ângulo interno do vértice A vale 80 graus, como diz o nosso gabarito aí na letra C. Mas confesso para vocês, essa aqui é uma questão um pouco desafiadora. Você tem que concentrar aí em toda a teoria daquilo que a gente aprendeu, do que é bissetriz, do que é ângulo externo, do que é ângulo interno, das teorias, tudo, para poder fazer essa questão aí. Um pouco de covardia minha colocar essa primeira questão aí na lista. Mas vamos lá, vamos agora caminhar para outro modelo de questão. Olha essa aqui, ó. Se A, B e C é um triângulo, o valor de A. Quero que você olhe para cá e enxergue isso aqui, ó. De imediato, quando tu olha para cá, tu fala, aí, Renato, esse ângulo aqui, ó, ele é 110 graus, não é? Só que aí eu tenho um triângulo bem assim, ó. Eu tenho um triângulo A, E, vou botar aqui, ó. A, E e C. Certo? Tá bem assim nosso triângulo. A, E, C. Aqui, ó, eu descobri que é 110, certo? Bem aqui, ó, é 40. E esse ângulo aqui, ó, apesar de estar cortado no meio, vou esquecer esse pau aqui do meio, vou escrever ele aqui como sendo 2α, né? Tem alfa e alfa, que é 2α. Olha só, se eu somar todos esses ângulos, se eu somar o 2α mais o 110 mais o 40 graus, tem que totalizar 180, como todo o triângulo, 180 graus. Então eu vou ficar com 2 alfas mais 150 igual a 180 graus. Logo, 2α igual a 130. Logo, alfa só pode ser igual a 65 graus. Opa, vamos organizar aqui. Tem besteira da minha cabeça aqui. Tem besteira. Aqui não é 130, aqui é só 30, Renato. Só 30. Logo, alfa é igual a 15 graus. Tranquilo? Então, questão resolvida com sucesso. Marquei aqui para você letra B de bola. Uma questão muito boa, uma questão bacana, interpretativa. Você tinha que olhar com carinho para a questão para conseguir desenrolar isso aí. Fechou? Vamos para a próxima? Olha lá. Olha esse troço aqui, gente. Olha essa questão. Essa questão aqui é um pouco diferente. Você tem que concentrar bastante nela. Fala assim, ó. Neste triângulo, AB é igual a AM. Ou seja, esses dois segmentos são iguais. Beleza? MAN é 70 graus, tá bem aqui. E AMN é 30 graus, tá bem aqui. E ANM é 80 graus. O valor de alfa de A menos... Então vamos fazer as contas aqui. Ele quer saber quanto é esse menos esse. Concentra comigo, gente. Concentra comigo nesse bagulho aqui. Olha só. Esses dois ângulos são iguais. Você concorda comigo? Esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo tem que ser igualzinho a esse. Então, se aquele é alfa, esse aqui também é alfa, tá? Por que isso, Renato? Porque esse triângulo tem dois lados iguais. Logo, ele é isósceles. Se ele é isósceles, os dois ângulos da base também tem que ser iguais.
Esse ângulo aqui de cima, eu não sei exatamente quanto ele vale, mas ele tem que ser, vou botar aqui assim, ó, ele tem que ser o 180 do triângulo todo, tirando esses dois ângulos da base, que são 2 alfas, beleza? Agora eu quero que você olhe para o triângulo grandão, O que eu tenho no triângulo grandão? Eu tenho aqui o ângulo alfa, mais esse ângulo de cima aqui, ó. Esse ângulo de cima é 180 menos 2 alfas, mais 70, né? Esse ângulo de cima. Mais esse ângulo aqui, θ, tem que ser igual a 180, como todo triângulo. Beleza? Vou cortar esse 180 com esse 180. Vai ficar alfa menos 2 alfa, vai ficar menos alfa. Menos θ igual a... Como sobrou esse 70 aqui, ó, vai botar o 70 para fora, vai ficar menos 70. Certo? Alfa menos alfa mais θ, aqui é mais, ó, mais. Tá vendo? Mais θ. Agora, como está negativo aqui fora, vou multiplicar por menos 1. Vai ficar alfa menos θ igual a 70 graus. Como diz a letra C. Era isso que ele queria encontrar, o alfa menos o θ. Tranquilo? Então é uma questão um pouco mais desafiadora também, mas você tinha que se organizar aí para poder chegar a essas conclusões que eu cheguei aqui. Então veja que eu só fiz malandramente, a grande matada foi tu lembrar disso aqui, ó. Se esse triângulo aqui ele é isósceles, se esse lado é igual a esse lado, logo esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, porque os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Esse aqui também eu não sei quanto é, mas certamente ele tem que ser 180, tirando esses dois da base, que é 2 alfa, porque os ângulos internos de um triângulo sempre são 180. A partir daí, só fiz pegar os ângulos dos cantos. Ó. Esse com esse ângulo aqui, com esse ângulo aqui, e eu somei e igualei a 180, porque sempre será assim, e milagrosamente apareceu o que a gente queria, que era o alfa menos θ. Tranquilo? Então, uma questão legal, questão bacana. Tenta fazer aí sozinho, que tem que dar certo. Próxima questão. Olha essa aqui, gente. Em um triângulo ABC, BAC é o maior ângulo, ACB é o menor ângulo, e ele fala que a medida do ângulo BAC é 70 graus maior que a medida de ACB. A medida de BAC é o dobro da medida de ABC. Então, olha o que eu quero que você olhe para a questão agora, cara, e não faça conta, não. Uma questão dessa aqui não é para te fazer conta, foi por isso que eu botei ela aqui para você. Eu quero que você olhe para essa questão e interprete o que ele escreveu. Olha o que ele escreveu. Ele falou que tem um ângulo que é o dobro do outro. Ele falou, BAC é o dobro da medida de ABC, não é o dobro do outro. Beleza. E ele fala também que tem um ângulo que é 70 graus maior que o outro. Quando eu olho para a letra A não tem nenhum número que seja um dobro do outro. Então não pode ser a letra A. Letra B também não tem nenhum número que seja um dobro do outro. Também não pode ser a letra B. Letra C não tem nenhum número que seja o dobro do outro. A letra D e a letra E tem, porque 100 é o dobro de 50. Letra E, 60 é o dobro de 30. Beleza. Só que além de atender esse requisito de um ser o dobro do outro, tem que atender esse requisito aqui, ó, de um ângulo ser 70 graus maior que o outro. Veja que aqui na letra E não tem essa parada de um ser 70 graus maior que o outro. Desse para esse é 30 graus, desse para esse é 60 graus e desse para esse é 30 graus. Então não tem isso. Já a letra D tem, porque do 30 até o 100 dá 70 graus. Então realmente, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, esse triângulo bem aqui, ó, obtuso, em que aqui é 100 graus, aqui eu boto um 30 graus e bem aqui eu boto um 50 graus, existe aquela relação que ele falou. O ângulo menor, um ângulo é 70 graus a mais que o outro, esse aqui, ó, ele é 70 graus a mais que esse, e tem esse aqui, que é o dobro desse. Então, só nisso, eu já matei minha questão, marquei letra D e corri para a próxima, tá? Então, muitas das vezes, gente, não tem que fazer conta. Tu tem que analisar as alternativas e riscar as que estão erradas. O que sobrar tem que estar certo, é óbvio. Tranquilo? Próxima questão está na tela de vocês. Os ângulos internos de um triângulo têm medidas diretamente proporcionais a 1, 2 e 6. É possível destacar dois ângulos externos desse triângulo, cuja soma em graus mede... Então, olha só, gente. Ele está falando de um triângulo que em momento nenhum ele falou que os seus ângulos são 1, 2 e 6. Ele disse que são proporcionais a esses números. Se tu somar o 1 com o 2 com o 6, tá dando 9. Por isso não faz sentido eu dizer que os ângulos são 1, 2 e 6. Porque quando eu somo tem que dar 180.
Para esse 9 virar 180, eu tenho que multiplicá-lo por quanto? Tenho que multiplicar por 20. Logo, cada uma dessas medidas tem que ser multiplicado por 20. Então, vai ficar 1 vezes 20, 20. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de 20 graus. 2 vezes 20, 2 vezes 20 dá 40 graus. Esse aqui, 40 graus. E esse aqui, ó, vai ser 6 vezes 20, que é 120. Beleza? Dessa forma. Esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, esse ângulo externo, esse ângulo externo e esse ângulo externo. Vamos concentrar comigo em um negócio aqui. Vamos concentrar comigo. Olha só. Se eu olho para esses ângulos externos, nessas condições do nosso triângulo, eu vou ter o seguinte ângulo. Esse aqui, como é 20, aqui fora tem que ser 160. Se aqui é 120, aqui fora tem que ser 60. Se aqui é 40, aqui fora tem que ser 140. Porque nós aprendemos que os ângulos adjacentes de um triângulo sempre vão dar 180 graus. Ele quer saber o seguinte, é possível, ou seja, é uma possibilidade, destacar dois desses ângulos externos desse triângulo cuja soma é 260? Tem como eu somar dois ângulos aqui dá 260, gente? Se eu somar esse com esse, dá 220. Se eu somar esse com esse, dá 300. Se eu somar esse com esse, dá 200. Então, só pode dar 220, pode dar 300, pode dar 200, pode dar. Então, só tem essas três possibilidades. 220, 300 ou 200. Tem a resposta aqui? 220, 300 e 200. Não tem resposta. Vamos pensar o que a gente errou aqui. 1 é 20, 2 é 40, 6 é 120. Beleza. Se aqui é 120, aqui é 60. Se aqui é 40, aqui é 140. Se aqui é 20, aqui é 160. Tem como eu somar dois desses ângulos e dar 260? Não. Tem como eu somar dois desses ângulos? 1, 2, 3, 9. 9, 20. 20. 20 vezes 6, 120. 20 uma vez, 40. 40, 140. 120 com 60. 180, 20, 160, 180. Esses dois dá 220. Esses dois dá 300. Esses dois dá 200. Ah, então é isso, realmente. 200, estava certo. Eu não estava achando alternativo. Tá aqui, letra D. Então, é possível destacar dois ângulos desses externos e somá-los de tal modo que der única possibilidade válida, né? Só tem três opções. Ou era 220, ou era 300, ou era 200. E a gabarito, letra D, 200. Beleza? Então, mais uma questão destruída com sucesso aí, mais uma questão resolvida. Fizemos aí uma análise rápida da questão para a gente poder marcar com certeza. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Olha lá essa questão. A medida dos ângulos do triângulo são respectivamente x, 8x e 9x. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta... Ah, essa é muito fácil, né, gente? Porque todo mundo sabe que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. É igualzinho aquela questão anterior. Só que lá ele falou em proporcionalidade, ele não falou que era um x. Aqui, ó, 180. Então vai ficar x mais 8x mais 9x dá 18x, igual a 180. Logo, x só pode ser 10 graus, como diz o nosso gabarito na letra C. Então, mais uma questão resolvida sem grandes problemas. Tranquilo, galera? Então, o que eu preciso de você? Preciso que você assista esse vídeo, que você assista a essa aula com muita atenção, que você veja cada detalhe que eu fiz, cada coisinha, que você tente mentalizar o que eu estou fazendo em cada questão, gente. Porque aqui é um vídeo rápido, é corrido, sim. A gente vê normalmente aqui o que nós viríamos em uma aula presencial em 40, 50 minutos, 2, 3 horas de aula. Claro que aqui eu não estou parando para você copiar, você tem que assistir a tua aula, e pausando o vídeo, e copiando, e fazendo o teu resumo, escrevendo com as tuas palavras, para que tudo fique claro. Tente fazer as questões que eu estou fazendo aqui, e posteriormente você vai fazer o quê? Fazer a listinha de exercícios que está disponibilizada aí para você. Não deixe de fazer a lista de exercícios. Por favor, não deixe de fazer a lista de exercícios. Beleza? E temos aqui mais uma questão. Olha que questão linda, gente. Considere um triângulo isósceles. Lembrando, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais, com perímetro de 70 metros, cujo lado maior mede 50% a mais, ou seja, a metade a mais, que é a medida de um dos lados homólogos, ou seja, lados homólogos são os lados iguais. Então, se eu disser que esses dois lados aqui são iguais, eu vou chamar esse aqui de x, esse aqui de x.
Esse cara aqui, como é 50% a mais, é como se ele fosse 1,5x, 1,5x, tá? Se eu somar tudo isso aqui, que é o nosso perímetro, quando eu somar isso aqui, eu tenho que chegar a 70 metros. Vai ficar assim, ó. X mais x dá 2x, mais 1,5x dá 3,5x igual a 70. Logo, x é igual a 70 dividido para 3,5, o que me deu 20 metros, como diz a letra B. Então veja mais uma questão simples, envolver um pouco de porcentagem, mas se tu não soubesse o que é um triângulo isósceles, tu não ia sair do lugar. A palavra homólogo, você tem que ter isso, homólogo são os lados iguais, aí, né? Homólogo da ideia de igualdade. Tranquilo? Beleza? E agora, Renato, o que tu tem pra gente? Finalizou a nossa aula de hoje, galera. Então, mais uma aula finalizada. Vimos aí mais uma parte muito importante do nosso assunto geometria plana. Estudamos aí os triângulos, estudamos especificamente triângulo retângulo, algumas questõezinhas aí, quadriláteros, fiz um resumo rápido sobre quadriláteros para que você possa compor aí, formar o teu conhecimento, organizar tudo aquilo que você já sabe, colocar no teu gaveteiro aí, para que chegue na hora da prova você saiba onde está cada conhecimento, para que não aconteça de você chegar em casa e falar, eu sabia essa questão, eu só não lembrei, agora é a hora de praticar, gente. Então, mais uma vez, eu vou falar, não esquece de fazer a listinha de exercícios que está aí disponibilizada para você, isso é muito importante, é importante que você pratique, que você treine, só assim você vai ter bom resultado, beleza? Então, galera, desde já agradeço muito, mais uma aula aí para vocês, assistam todas as aulas, fiquem ligados, porque estou aqui trabalhando para contribuir com a tua aprovação, perfeito? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.